Em todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, nós começamos a trama com um prólogo. E apesar de parecerem bastante diferentes entre si, esses capítulos seguem alguns padrões e apontam para uma teoria do que vamos encontrar no prólogo do 6º livro, Os Ventos do Inverno. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos comentar sobre uma possível teoria do que vai acontecer no prólogo do 6º livro aí das Crônicas de Gelo e Fogo, que vai ser lançado, sabe-se Deus lá quando, mas eu espero que saia antes, da estreia da 2ª temporada de House of the Dragon. Vamos ficar aí na fé. E por conta disso, esse vídeo aí pode ter alguns spoilers, das Crônicas de Gelo e Fogo no geral e também do 6º livro, pra eu acertar aí a teoria. Bom, os prólogos são capítulos muito importantes para as crônicas. Eles sempre estabelecem alguns elementos importantes para a trama e possuem alguns pontos em comum. Todos os 5 livros têm prólogos e, além disso, outros 2 deles têm epílogos. E existem muitos elementos que indicam que no 6º livro podemos ter uma revelação sobre o verdadeiro herdeiro do norte. Sim, o herdeiro do Robb Stark. Porém, antes de tudo, precisamos analisar aí os prólogos anteriores para a gente identificar alguns padrões e tentar entender o que o prólogo do 6º livro pode ter e por que ele pode indicar essa revelação sobre o herdeiro do norte. Bom, no primeiro livro nós temos uma das cenas mais famosas das crônicas, com 3 patrulheiros em uma missão para lá da muralha. Nós não sabemos muito bem o que está acontecendo, mas a gente consegue entender que enquanto um deles insiste em avançar na missão, os outros 2 estão bastante receosos e com medo. Eles estão procurando um grupo de selvagens e acabam encontrando apenas corpos misteriosos que eles não sabem como morreram. Logo a seguir, o capítulo nos apresenta os caminhantes brancos, o Sir Waymar e o Will acabam mortos e o Garrett escapa para morrer logo depois no capítulo do Bran por conta da deserção dele da patrulha. Já no 2º livro, nós somos apresentados ao Mestre Crescent, que está lá em Pedra do Dragão para servir ao Stannis. Ele observa o cometa vermelho nos céus e tenta entender o seu significado. Além disso, ele também planeja matar a Melisandre, já que ela está usando o Stannis para cumprir os seus planos de uma forma que o mestre discorda. Além disso, os Senhores da Tempestade também não seguiram o Stannis na sua reivindicação e estão apoiando o Rayleigh, e enquanto a Melisandre e a Rainha Selyse querem avançar com a campanha, o Mestre Crescent acha que é hora de recuar. Ele tenta envenenar a Melisandre, mas acaba morrendo sozinho pelo próprio veneno que ele também bebeu naquela cena. Bom, já no 3º livro, A Tormenta de Espadas, a gente acompanha o patrulheiro Chet, que tá furioso com o Jon e o Sam, porque eles tiraram ele da posição bem confortável de ser o intendente do Mestre Aemon. Então ele se junta a um grupo de outros patrulheiros que está conspirando para desertar da patrulha, já que o Lorde Comandante Mormont planeja liderar um ataque contra os selvagens do Mance Rayder. Porém, uma neve pesada começa a cair, o que estraga completamente os planos dos desertores, já que seria fácil seguir o rastro deles na neve. Isso faz com que o Chet desista da deserção e ele fica na cabeça que tudo que ele quer então, pelo menos, é matar o Sam. Porém, no momento em que ele consegue encontrar o Sam lá no prólogo, ele acaba ouvindo 3 ressoar de trombetas que indicam que o acampamento ali da Patrulha da Noite estava sendo atacado pelos outros, ou pelos caminhantes brancos, se você preferir o nome dado pela série. Já no 4º livro, no Festim dos Corvos, na estalagem da Pena e Caneca da Cidadela, um estudante chamado Pate se encontra com outros amigos e acólitos que conversam sobre os rumores do nascimento de dragões vindo do leste. O Pate está aguardando o encontro de um alquimista que prometeu transformar ferro em ouro para ele, caso o Pate trouxesse uma velha chave de ferro pertencente a um outro arquimestre. Os estudantes e acólitos ali falam sobre o arquimestre Meryn, sobre como ele tem uma fama estranha por acreditar em magia, nos dragões, coisa que não é comum na Cidadela, e que embora ele também cause muita admiração em outros estudantes. Eles também comentam que a prova que os dragões voltaram é a existência de velas de vidro de dragão que supostamente só podem ser acesas quando os dragões e outras coisas mais sombrias voltassem ao mundo. E ela tá lá na Cidadela, essa vela, e ela tá acesa. Eventualmente no prólogo, o Pate acaba encontrando com o alquimista que ele planejou se encontrar mesmo, só que ele acaba envenenando o Pate e o matando. Esse prólogo é muito interessante porque nós vemos que o Pate aparece mais tarde no livro quando o Sam chega na Cidadela, provando que o alquimista misterioso na verdade era um homem sem rosto e que usou a face do Pate para se infiltrar ali na Cidadela por motivos desconhecidos. E por fim, no 5º livro, A Dança dos Dragões, nós temos o ponto de vista do Varamir Seis Peles, que é um selvagem que foi ferido durante a Batalha do Castelo Negro. O Varamir, na verdade, está largando um lobo enquanto a sua alcateia caça, e o Varamir vai se lembrando dos seus últimos momentos.
Ele acabou ficando bastante ferido após a Melisandre colocar fogo na águia na qual ele estava orgando durante a batalha, e quando o Varamir posteriormente tentou roubar um manto de um cadáver, ele foi esfaqueado por uma criança, e é por isso que ele está numa situação ali bem debilitada. O Varamir está com outro grupo de selvagens e ele está sendo cuidado por Sinara, sua esposa de lança. Porém, quando o Varamir percebe que o corpo dele está fraquejando e que ele vai morrer, ele tenta assumir o corpo da Sinara, contradizendo todos os ensinamentos, né, do seu antigo mestre ali sobre os poderes de Warg. A Sinara acaba conseguindo resistir à tentativa ali do Varamir e o corpo do Varamir em si morre, porém a consciência dele surge no seu lobo, dando ali uma segunda vida para ele. Enquanto ele tá orgando no lobo, nessa segunda vida, ele chega a ver a Sinara, que na verdade foi transformada numa criatura, né, ou num White Walker, junto com todo o grupo ali que eles estavam pertencendo. Inclusive é por isso que ela tenta salvar ele ali, acordar ele, porque os outros estavam chegando. Mas enfim, o Varamir agora está vivendo dentro de um lobo. Bom, esses são os 5 prólogos que a gente tem até agora. Mas o que eles indicam pra gente? Primeiro, que todos os personagens principais dos prólogos morrem, seja no prólogo ou logo em seguida num capítulo consequente. Nos prólogos 1, 3 e 5, a gente tem uma visão de personagens para além da muralha, enquanto nos prólogos 2 e 4 nós temos os pontos de vista de mestres, ou ali, né, dos acólitos do Pate na cidadela, mas que está relacionado aos mestres. Além disso, sempre há um elemento meio mágico e místico no prólogo, né? Relembrando que as Crônicas de Gelo e Fogo, por mais maduro que seja, por mais político que seja, tem bastante magia envolvida também. Tá, mas você pode estar se perguntando, como isso vai indicar o que vai vir no prólogo dos Ventos do Inverno? Bom, em 2014 e 2015, o George deu algumas pistas que complementam a teoria do que pode acontecer no 6º livro e que a gente pode ver algo relacionado ao herdeiro do Robb Stark. Primeiro, em 2014, o George confirmou que a Jaime Westerling vai estar e vai aparecer no prólogo. Para quem não sabe, a Jaime é a esposa do Robb Stark, que na série foi substituída por uma versão simplificada, a Talisa. Elas acabam desempenhando basicamente os mesmos papéis, porém com uma grande diferença. A Jaime não participa do casamento vermelho e, portanto, ela está viva. Isso acontece porque a mãe da Jaime, a Lady Sybil Westerling, salva ela ao forjar um acordo com os Lannisters, na qual a mãe dava chá da lua secretamente para a filha, evitando que a garota engravidasse do Rei do Norte. Isso leva a Jaime a não participar do casamento vermelho e ser poupada pelos Lannisters após o cerco de Correhill chegar ao fim. Além disso, o George também disse que em 2015 haveria uma reviravolta nos livros feita com um par de personagens que já estavam mortos na série. Ele comentou que um dos personagens ainda estava vivo nos livros e por isso ele poderia tomar essa decisão. Como essa declaração aconteceu antes do lançamento da 5ª temporada de Game of Thrones, não poderia se tratar do Stannis ou do Sir Barristan Selmy, que foram os personagens principais que morreram ali na 5ª temporada. Bom, e agora, se a gente junta todos esses fatores, a gente pode chegar a supor que o prólogo dos Ventos terá um elemento mágico, assim como todos os outros prólogos anteriores, e que ele terá a visão de um mestre, seguindo a tradição que foi colocada nos livros 2 e 4, e alternando, esse seria o livro 6, que também traria a visão de um mestre. E a gente também sabe, por conta do George, que a Jaime Westerling vai aparecer. Bom, e agora o que a gente sabe dos Westerling e da Jaime e da situação que eles estão ali nas Crônicas de Gelo e Fogo? Bom, a gente sabe que os Westerling receberam as terras dos Castamere como recompensa pelo seu papel desempenhado para levar o fim, né, da Guerra dos 5 Reis. Além disso, a gente também sabe que a Jaime ficou muito triste e depressiva pela morte do Robb Stark, e que ela não teve nenhum papel nisso, tendo sido completamente manipulada pela mãe. O último capítulo em que a gente vê a Jaime é o 8º capítulo do Jaime lá no Festim dos Corvos. Lá, o Jaime indica que a Jaime deve ficar solteira por pelo menos 2 anos para evitar qualquer possível rumor de que ela estaria grávida do Robb Stark. E por isso mesmo, uma cena da Jaime dando à luz pode ser justamente essa reviravolta que foi prometida pelo Martin, e que não poderia acontecer na série, na 5ª temporada de Game of Thrones, porque tanto o Robb quanto a Talisa já estariam mortos na série. Bom, e como isso pode ser possível, sendo que a Jaime acabou tomando vários chás da lua, né, por conta da mãe que manipulou ela? Bom, o Martin deixou algumas pistas sobre isso. No último capítulo que a gente vê da Jaime, o Jaime questiona a garota se ela estaria grávida. A Jaime, porém, não responde, deixando que sua mãe negasse enquanto ela tentava fugir do quarto completamente incomodada. E embora o Jaime permita que a menina vá embora com a família, o Jaime fica pensando que eles precisam manter um olho na Jaime e que se ela escapasse, ela poderia ser um perigo maior do que o próprio Edmund Tully. E aí você se pergunta, por que uma nobre de baixo nascimento, ou de médio nascimento, viúva de um rei morto, seria mais perigosa que o próprio herdeiro das terras fluviais?
A gente também sabe que o Robb morreu lá no final do ano 299 depois da conquista, e o último capítulo da Dança dos Dragões acontece mais ou menos no meio do ano 300. Ou seja, o prólogo dos Ventos do Inverno poderia coincidir perfeitamente com a data para um nascimento. Além disso, pela distância entre Correrio e as terras dos Castamere, podemos supor que os Westerling estariam a caminho da sua nova moradia, com Jane prestes a entrar em trabalho de parto, ou já começando mesmo o trabalho de parto na estrada mesmo. Tá, mas e o elemento mágico que temos em todos os prólogos? Como ele apareceria nesse contexto? Bom, nesse caso existem duas principais opções. A primeira é o aparecimento da loba Niméria e a sua alcateia. Isso seria possível porque os Westerling passariam justamente pela região na qual houve relatos, dessa alcateia monstruosa atacando soldados. Nos livros, inclusive, a gente tem várias citações, de um grupo de lobos liderados por uma loba gigante e que não teme homens. E talvez a alcateia atacasse os Westerling, poupando a Jane e poupando o filho do Robb. Isso seria interessante porque mostraria um pouco dessa conexão mágica entre os Starks e os seus lobos. Porém, a melhor opção seria mostrar a Catelyn Stark. Nos livros, ela tá como a Senhora Coração de Pedra, A Catelyn está presente nas Terras Fluviais e ela tá mantendo o legado deturpado do Robb vivo e realizando a vingança contra todos aqueles que ousaram destruir a sua família. Além disso, a Catelyn sabe que o Robb deixou o Jon como seu herdeiro, mas provavelmente ela odeia o bastardo mais ainda na morte do que odiou em vida. Por isso, encontrar os Westerlings para um acerto de contas e ver o herdeiro do seu filho pode fazer com que ela veja no bebê uma forma melhor de manter esse legado do Robb vivo. Além disso, a Catelyn também tá com a coroa do Robb, o que pode ser um grande símbolo poderoso aí para identificar essa jornada do herdeiro do norte. Além disso, essas ideias funcionam muito bem porque ambas têm o elemento místico que aponta para o Jon Snow, que deve ressuscitar justamente nos Ventos do Inverno. Seja por ele viver um tempo wargando dentro do fantasma, assim como o Varamir Seis Peles e com essa conexão com a Niméria, ou seja por uma ressurreição ao estilo do Deus Vermelho, como aconteceu com a Catelyn através do R'hllor, que eu nunca sei falar o nome desse deus. Bom, mas com o filho do Robb Stark para herdar o seu reino, para onde a história iria? Isso eu não tenho como saber. Mas é esse tipo de mistério e teoria que me faz ficar animado pela chegada dos Ventos do Inverno, independente da demora para o livro ser escrito. Vale comentar também que na história de Westeros existiu uma outra Jane Westerling. Ela foi uma das esposas lá do Maegor o Cruel. E em meio a várias crises de infertilidade que o rei teve, a Jane conseguiu engravidar. Porém, o seu filho foi envenenado dentro da sua barriga por uma outra esposa. Provavelmente, o George R. R. Martin criou um paralelo entre as duas Janes, mas com a Jane mais nova, provavelmente o bebê vai sobreviver ao envenenamento, que nesse caso foi feito pela própria mãe da Jane. E assim ele vai conseguir se tornar um herdeiro, assim como lá atrás o Maegor queria. É um paralelo. Isso também funciona como uma reviravolta, porque lá em 2015, quando o Martin deu essa declaração, ele estava justamente escrevendo Fogo e Sangue, onde ele contou a história do Maegor Cruel e das suas esposas. Então ele deve ter visto o paralelo e resolveu fazer aí uma mudança no decorrer da história. Tá, mas o que eu acho sobre isso tudo? Vale comentar que, eu acho que eu não deixei isso claro no começo do vídeo, mas essa teoria não é minha. Ela é de um canal gringo que eu vou deixar aqui na tela o nome porque eu esqueci agora. Mas é um canal muito bom, é todo em inglês, então se vocês souberem inglês vale muito a pena acompanhar. Mas particularmente eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho uma teoria muito boa. Eu acho que é difícil a gente prever o que realmente o George R. R. Martin vai fazer, mas é bem plausível pensar que o livro, Os Ventos do Inverno, vai trazer muitas mudanças em relação ao que a gente viu na série. E na verdade isso é o que me dá a maior expectativa, Assim como o vídeo passado que eu fiz sobre Arianne Martell, falando que o fato de ela não ter sido incluída na série traz inúmeras possibilidades diferentes, para os livros de Game of Thrones. Eu acho que nesse caso, o fato da Jane Westerling estar viva e do Martin ter citado que ela vai aparecer, pode realmente indicar uma nova possibilidade de caminho lá pro norte, com essa possível herança aí do Robb Stark sendo passada para um filho dele. Pode acontecer também desse bebê ser uma menina e também ter um outro plot, porque, é uma coisa mais Rhaenyra, será que ela pode reinar, será que não pode, blá blá blá. Mas eu acho que isso traz outras complicações aí pra história, que de qualquer jeito vai ser bem legal de acompanhar. E é por isso que eu falo que a demora do sexto livro não me incomoda tanto de forma alguma, porque tem muita coisa ainda que pra gente analisar e que são misteriosas. É claro que seria muito legal já ter o livro e ler também, sim, mas se a gente já tivesse o livro, não teria mais mistério. E as Crônicas de Gelo e Fogo sempre foi feita, desses mistérios, dessas teorias, dessas inúmeras possibilidades, E particularmente,
quando eu tô lendo um livro de romance policial, chegar no final é sempre um pouco decepcionante, porque geralmente o final, ou quase sempre, o final não é tão bom quanto o mistério em si. Eu até tenho uma frase pra isso, que eu digo que o mistério é soberano. Porque o mistério geralmente é muito melhor do que a sua conclusão, né? Então eu acho que, por mais que seria muito legal ter, Os Ventos do Inverno já impressos pra gente poder ler, a gente perderia essa parte da especulação, né? E dessas possibilidades infinitas que a gente tem agora. Então, vamos pensar nisso e continuar aguardando aí o George R. R. Martin escrever o livro. Como eu já disse, eu acredito que pode sair antes do lançamento da segunda temporada de House of the Dragon, ainda mais sabendo que a segunda temporada de House of the Dragon só estreia em 2024. Mas então é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu vou deixar no link na descrição o link também pro vídeo original, sobre essa teoria. E vai ser muito legal discutir isso com vocês nos comentários. Então é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.